Observatório Cultural de hoje é sobre os ritmos afro-brasileiros. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com Katiuska Lamara, que é pesquisadora de música e cultura. Primeiro, seja bem-vinda aí ao Observatório Cultural. Olá, prazer, gostaria de agradecer o convite, né? E vamos conversar aqui um pouquinho sobre a cultura afro, a música na cultura afro, né, aqui no Brasil, tá certo? Bom, falar, né, desses ritmos afros é falar um pouquinho da nossa história, né? Porque isso foi trazida justamente pelos negros na época da nossa colonização. A vinda dos negros para cá, eles também trouxeram parte dessa cultura deles, e essa cultura deles representa uma das nossas principais matrizes musicais, né, e matrizes culturais, porque a gente tem vários costumes, né, e a música é um deles, e é um elemento que se sobressaiu muito, porque a gente absorveu muito essa riqueza rítmica, e essa riqueza rítmica ela veio da influência africana, né? Antigamente eles faziam seus batuques na senzala porque eles trabalhavam diariamente, né? Era proibido também eles realizarem essas manifestações. Essas manifestações mesmo que ficaram escondidas assim, mas aconteciam de forma não tão vista como a gente pode ver hoje, participar, elas eram mais escondidas. Mais Sabe? restrita a eles mesmo, Mais né? A restrita senzala ao mesmo. universo deles. Entendi. Assim, porque era permitido. Eu acho que até o início de 1900 era proibido realmente fazer, tocar tambor, fazer vários cultos, fazer capoeira. Muito da cultura deles ainda era proibido fazer aqui no Brasil, né? Foi permitido, acho, depois de 1930 que foi permitido, por exemplo, fazer capoeira, os batuques descerem em cortejos, em carnavais, sabe? Até antigamente eles não poderiam realizar isso. E é isso que caracteriza esses ritmos afro, é justamente a batucada, o tambor, é a presença desse som que caracteriza? Isso, a presença rítmica é muito forte, a questão dos instrumentos também, a questão instrumental, a maioria dos instrumentos que a gente vê na maioria das manifestações culturais aqui brasileiras, eles são de origem africana. E outra coisa também muito forte na presença deles é a ligação aos ritos, aos rituais, né? Tanto na religião afrodescendente como na questão, por exemplo, dos maracatus, dos cortejos, sabe? Ele, assim, tem muita influência também. Porque é justamente Africana. isso, esse ritmo está muito associado, como você falou, à religião. Isso. Esses batuques eram associados, eles se utilizavam muito nos ritos, né? Ou seja, nessas cerimônias religiosas. Isso, cada batida de tambor, né, seria oferecida a um orixá, de cada tipo de orixá, né? Tem também essa questão religiosa, né, por trás. Mas também tem muita questão da festa, da celebração, né, tá entendendo? Da alegria e a questão da resistência, né? Porque a música é um dos elementos de resistência cultural da cultura africana aqui dentro do Brasil. E eu acho que uma das mais fortes, assim. Bom, agora a partir de que momento, né, esse ritmo, né, africano começou a influenciar a nossa cultura, começou a sair dali, da senzala, enfim, da cultura negra e passou a influenciar a nossa cultura? Eu acho que desde sempre ela influenciou, né? Mas assim, mais fortemente foi depois da abolição da escravatura. Então, os negros eles passaram aí para o eixo do Rio de Janeiro, que na época ainda era capital, né? E a partir desse movimento para os centros urbanos, aí então os batuques começaram a ganhar mais notoriedade. A população, que já era uma população mestiça nessa época, né? Não eram só negros ou europeus ou indígenas, já era uma população já mista, né? Já misturada, já era o brasileiro, né? Com toda a sua com toda a sua mistura, né? De etnias. Então, a partir desse movimento, principalmente no Rio de Janeiro, nos batuques, o início do choro, eles foram ganhando mais, como é que se diz, aceitação. Eles saíram do gueto, das senzalas e foram para os centros urbanos. Mas mesmo assim ainda visto com muito preconceito, ainda era visto com muito preconceito. E esse preconceito só diminuiu um pouco. Na verdade, até hoje existe muito preconceito sobre os ritmos de origem afrodescendentes, né?
Mas assim, ele começou a ganhar mais popularidade mesmo, foi visto com bons olhos depois dessa abolição, quando o negro passou a integrar nos centros urbanos e o seu batuque começou a misturar com as danças europeias, os ritmos europeus que vieram. Os negros, muitas vezes eles foram tidos como bons músicos, então, como não se tinha, quando a família real veio para aqui, não se tinham músicos como tinha na corte, então os negros eles eram treinados para poder tocar. Então essa mistura da cultura europeia com a cultura africana, aí deu origem a outros ritmos, como o machixe, o choro, e a partir desses ritmos eles passaram a ser mais aceitos nos salões, nas cortes, e a partir daí a cultura deles tiveram uma maior aceitação. Inclusive a nossa musicalidade, né, é muito abrangente, é muito ampla. E você já estava falando aí, explicou um pouquinho dessa influência, mas diversos ritmos brasileiros, né, que caracterizam tanto nossa cultura, a gente pode dizer que boa parte, se não a maioria, tem essa influência africana. Tem sim. Se ele não tem a influência na questão rítmica, ele tem a influência na questão instrumental. E no fundo, um está interligado ao outro, sabe? Agora você sempre vê essa matriz rítmica mesmo africana, ela é muito forte na maioria. Por exemplo, em nossa principal gênero musical, que é mais conhecido, o samba. Então o samba ele tem muita influência, né? Ele vem da história dele, até ele chegar a ser samba, considerado samba, né? Ele passou por muita influência dessa raiz rítmica, né? Africana. Aí a gente pode citar também o que? O axé da Bahia, que é a axé, cultura... o axé ele foi o movimento que começou muito, assim, que ficou mais forte na década de 80, né? Com os blocos da Bahia, Os blocos afros, os né? blocos afros, até a forma da luta, da conscientização, da valorização do povo negro, né? Então começou esse movimento através do Ijexá, através dos afoxés, né, da Bahia. Aí deu mais uma valorização também, que é um ritmo também muito de origem africana, assim, muito ligado à religiosidade, que é o Ijexá, né, que é o ritmo, e o afoxé, que é como eu diria, toda a festa, o evento completo, assim, toda a manifestação. E trazendo um pouquinho mais para próximo da gente, essa questão do maracatu. Maracatu também, ele começou as festas do Congo, deixa eu olhar mais. O maracatu, como a gente vê hoje, a questão do cortejo, todos eles são de origem africana, né? Vieram pensadas a questão de ter uma realeza, de fazer ali, eles faziam uma espécie é como se eles fizessem uma espécie de evocação aos reis e os mestres deles, né? Aí eles faziam no formato de cortejo, com a corte e a musicalidade por trás, dando suporte a esse movimento, né? Deles, esse movimento musical e simbólico também, né? Com os personagens que eram baseados assim nos deuses dele, mas eles faziam como se fossem representados pelo rei e a rainha daqui do Brasil, mas eram imaginando reis e rainhas do Congo, tá entendendo? Mas para permitir para o cortejo sair na rua, para eles ganharem autorização, eles faziam essa referência como se fosse o rei, homenageando o rei e a corte portuguesa. A gente falou aí no começo essa questão da ligação entre a música e religião e a gente percebe muito isso, por exemplo, no candomblé, né? Essa ligação muito forte entre o batuque e essa parte religiosa. Olha, na maioria das manifestações e nas manifestações afrodescendentes religiosas, a música e a religião elas são conectadas, é como se é o todo de um ritual, sabe? São parte de um todo. Então, em todas elas você sempre vai ver que a música sempre tem um papel importante, sabe? Tanto, por exemplo, no candomblé, fazendo as batidas para os orixás, invocando os orixás, né? Fazendo aquela parte do transe, de todo, né? E ela faz parte de todo o movimento do ritual, né? Como no coco, na ciranda, no cavalo marinho, no tambor de crioula. Então, todas essas manifestações, além de suas entidades, suas representações, ela também tem a música como ponto de apoio, como uma coisa que vai conduzindo, sabe?
o ritmo, essa coisa rítmica, né? Que é a maior herança, assim, da influência africana. Dentro da musicalidade da gente é essa herança rítmica, essa força rítmica, que a gente não vê em nenhum outro ritmo, por exemplo, do mundial, que acontece assim. A gente é muito conhecido mundialmente justamente por essa nossa riqueza rítmica. É nossa cultura, É né? nossa cultura. Bom, eu vou dar uma pausa rapidinho aqui no nosso papo, mas você não saia daí, porque no próximo bloco a gente vai continuar falando de ritmos africanos, só que a gente vai falar um pouquinho mais sobre um grupo aqui da Paraíba, que é as Calungas, e Catiusca faz parte. Então a gente vai entender um pouquinho melhor qual é o trabalho desse grupo, um pouquinho da história. Então fica aí que a gente volta daqui a pouquinho.